Flamengo, que a gente vai começar a falar agora. O Flamengo, depois da Copa do Brasil, virou, e depois do Felipe Luiz, depois dos ajustes e tal, virou completamente o astral da temporada. O astral era ruim, de repente chega Felipe Luiz, vem o título da Copa do Brasil e tudo muda no Flamengo. Informações do Flamengo com a Duda Dal Ponte. Oi, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo que acompanha o Seleção Sport TV. Estamos em um dos campos do centro de treinamento que o Flamengo está usando nesses dias aqui em Gainesville, nos Estados Unidos. Os jogadores fizeram um aquecimento nesse campo, a gente pôde acompanhar, foi um aquecimento mais rápido hoje. Inclusive está um pouco mais quente hoje, não dá nem para usar luva por aqui, estamos menos agasalhados. Mas depois desse aquecimento, os jogadores foram para o campo aqui ao lado. Agora a atividade é fechada, eles estão fazendo atividades técnicas, atividades táticas, mas o que a gente pôde perceber hoje é que Arrascaeta e Léo Pereira não estiveram junto com os colegas aqui. Isso porque eles ficaram na academia fazendo uma atividade individualizada para controle de carga. A gente lembra que o Arrascaeta fez uma artroscopia no joelho direito depois da final da Copa do Brasil no ano passado. Então, durante toda essa pré-temporada aqui nos Estados Unidos, ele está treinando normalmente com o grupo, mas também em alguns momentos está fazendo atividades individualizadas no campo mesmo. Hoje, ele nem veio para o campo e está fazendo atividade individualizada na academia, assim como o Léo Pereira. Por que a atividade de hoje está sendo de manhã? Porque à tarde, pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, os jogadores vão ter uma folga. Alguns deles vão ficar aqui em Gainesville mesmo e outros vão pegar 2 horinhas de estrada e vão para Orlando, uma cidade que oferece muitas coisas para os turistas, então eles vão poder dar uma descansada, uma passeada, às vezes comprar aquela roupa mais barata aqui nos Estados Unidos. Enfim, amanhã já tem mais atividade. A atividade de sexta-feira é à tarde, sábado é de manhã e aí depois eles pegam um avião até Fort Lauderdale, porque eles vão para lá fazer um amistoso, né, contra o São Paulo pela FC Series, e aí esse amistoso é no domingo. Só depois então eles pegam e vão para num voo fretado, vão para o Rio de Janeiro, aí sim para focar no Campeonato Carioca e também na Supercopa do Brasil, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro contra o Botafogo lá em Belém. Então é isso, pessoal. A gente vai seguir aqui acompanhando esses dias de pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos e qualquer novidade a gente conta para vocês. Tchau, tchau. A gente falava do efeito Felipe Luiz, maestro. O impacto no dia a dia a gente vê, né? Método de treino, acompanhamento dos jogadores. De vez em quando ele pega na bola também, começa a bater uma bola. O cara que saiu do campo Ele parou ontem, né? Ele consegue trabalhar com jogadores de um outro jeito. O efeito Felipe Luiz é diferente? Totalmente. Eu acho que a gente já viu isso na hora que foi trocado do treinador, né? Que saiu o Tite, que ele entrou. Não somente a questão do efeito Felipe Luiz, é o que ele trouxe, né? O que ele recuperou, a mentalidade, algumas coisas que aconteceram em algumas partidas, aquela contra o Corinthians, né? Quando o Bruno Henrique é expulso, que ele tira o Gabriel, fortalece, quer dizer, algumas ideias que ele trouxe, e eu acho que principalmente a questão do jogo ofensivo, né? Da proposição do jogo sempre, que foi uma coisa que desde 2019, com a chegada do Jesus, que o Flamengo fez sempre isso. E ele recuperou um pouco isso. É lógico que acho que agora a gente vai ver até o time um pouquinho melhor, né? Ele vai ter algumas dúvidas, né, de escalação, e acho que vai cair também a escalação do time. Ele não vai ter um time titular, ele vai ter times que vão ser titular de acordo com os adversários. Entendeu? Pelo menos é isso, porque alguns jogadores, como o garoto, cabeça de Araújo, que fechou o ano passado, né, de uma forma... Como é que você vai tirar ele agora? Quer dizer, tem esse tipo de situação que acho que o Felipe vai saber resolver. E a gente vê que o astral, pelo menos das filmagens de treinamento, a gente vê que tem, sabe, uma coisa para cima, uma coisa muito positiva. Isso para o treinador e para o time iniciar a temporada é bom. O Jorginho entrou no noticiário essa semana. Jorginho, naturalizado italiano, jogador de 33 anos, consagrado no futebol europeu, um jogador muito caro, mas entrou no noticiário. Gostou, mestre? Eu acho que se vier vai acrescentar pra caramba, né? O Jorginho foi no campeonato que o Napoli ganhou, foi o cérebro daquele time, né? E você não pode abrir mão de um jogador como esse, entendeu? É lógico que... Era dupla com o Alan, não era? Jorginho e Alan, né? Fazia uma dupla. Um jogador... Para o tipo de jogo que o Felipe, eu acho que está pensando, iniciando as jogadas, ele é bom passe, ótima colocação. Na do Pulgar, você acha?
sinceramente, pessoalmente, acho que o Pulgar era mais um. Acrescentava pouco. A parte defensiva, tudo bem, mas a parte defensiva todo mundo faz. Uma metida de bola que o adversário está em cima de você, a gente sempre sentiu uma certa dificuldade com o Pulgar. Fez uma temporada, um ciclo no Flamengo bom, fez, mas acho que não é aquele cara imprescindível, aquele cara que não tem substituição. E acho que as características do Jorginho e a ideia do Felipe, eu acho que elas se encaixam mais no estilo de jogo que o Flamengo vai propor. O Jorginho foi campeão da Copa da Itália com o Napoli, é isso? 2013 e 2014. E depois foi para o Chelsea, foi campeão da Champions League, foi bem demais. Aí foi no bem, Chelsea ele ganhou todos. Foi bem na Euro com a camisa da Itália, né? Ele chegou a concorrer bola de ouro. Eu achei que foi um delírio coletivo, mas mesmo assim foi terceiro, ele fez uma ótima temporada, né? Ele estava entre os melhores jogadores do mundo. Eu não votaria para ele ser o melhor jogador do mundo. Foi muito pelos títulos, mas assim, jogou. Mas você gosta da contratação, se vier? Sim, e o Flamengo precisa dessa posição. O Everton Araújo, que o Júnior citou, o Maestro, é porque chegou uma época da temporada que não tinha jogador para colocar ali. Então ele puxou um da base que foi bem. Legal, mas é uma posição ali carente, pensando em elenco do Flamengo. E aí cairia como uma luva. Essa saída de bola dele, ele é muito inteligente. Você fica pensando no meio campo com Jorginho, De La Cruz e Arrascaeta. Um triângulo desse aí para você... Com o Gerson vindo pelo lado. Um quarteto, vamos colocar o Gerson nesse quarteto. Pô, você tem um meio-campo que não é somente de você jogar. Você tem esses jogadores que têm uma pegada boa. O Jorginho não é um cara rápido, mas é um cara que se coloca muito bem, está sempre cobrindo os espaços. Além do fato de você recuperar a bola, o time vai jogar. O jogo do Felipe é um jogo de posse de bola, né? O elenco do Flamengo ainda tem carências. A Emanuele Ribeiro conseguiu, numa entrevista exclusiva, um papo bem legal com o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, que posiciona a gente sobre essas questões de mercado. O Flamengo está de olho, talvez não seja nessa janela para fazer fortes contratações. Dê uma olhada. A minha experiência, a minha ideia, que quanto menos gente andar ao redor da equipa profissional, melhor é em todos os sentidos. Trabalha-se com mais calma, há menos vazamento de matéria sensível, e isso é uma prática comum na Europa, e essas coisas são coisas que se implementam logo desde o início, não é? A quantidade de pessoas que viajam com a equipa, a quantidade de pessoas que pode assistir ao treino, essas coisas já estão perfeitamente implementadas desde que eu cheguei e dei essas diretrizes. Como é óbvio, essas diretrizes são todas elas debatidas com a Comissão Técnica e não sou eu que chego e ponho assim, não. Nós debatemos, achamos o que é melhor, encontramos o que é melhor e fazemos essas mudanças. Agora a próxima vai ser realmente termos um departamento de scouting à minha imagem. Eu não estou a dizer que o que lá está é mau ou é bom, não é isso, mas o departamento de scouting tem que perceber exatamente aquilo que nós queremos para o Flamengo e isso leva tempo e esse facto também tem reflexo nesta janela de transferências que não é feita com a metodologia que eu gosto de fazer, que é o scouting dar-nos nomes, nós analisarmos com calma, e isso não foi feito nesta janela. A próxima janela já vai ser mais feita à minha imagem. E qual foi o processo então usado nessa janela? Um processo usado nesta janela, e felizmente que nós não precisamos assim de tantos jogadores, é um processo que tem muito a ver com a experiência que eu tenho e a experiência do Felipe, de identificar alvos que nós conhecemos muito bem para serem os reforços do Flamengo. Como que foi encontrar o Juninho, assim, como que vocês buscaram esse jogador? Vai ser o perfil de contratações do Boto no Flamengo? O perfil de contratações vai ser o jogador que serve o nosso modelo de jogo. Se vem do Azerbaijão, se vem do Cazaquistão ou de outro país qualquer, isso não é importante. O que é importante é que ele tenha o perfil que nós procuramos. Aquilo que eu quero implementar é que o departamento de scouting nos dê mais Juninhos. O Juninho era um jogador que eu conhecia e que o Filipe conhecia.
que não vem através do scouting, vem através do nosso conhecimento geral do mercado e que enquadrava perfeitamente naquilo que são as características que nós procurávamos para o atacante do Flamengo neste momento. Mas o processo correto vai ser o scouting dar-nos uns quantos juninhos para nós depois observarmos, debatermos e contratarmos o melhor. Já falamos do Juninho, que vem pela frente, que o torcedor pode esperar. Quais as prioridades agora do Flamengo no mercado? A grande prioridade foi manter este elenco. Ou seja, não deixarmos sair, vocês todos sabem que existem algumas dificuldades financeiras, não vou falar sobre isso porque essa também não é a minha área, mas que não era possível fazer grandes contratações, não é? Nós também não é essa a nossa maneira de ver o futebol, tanto minha como do Filipe, que o jogador para ser bom tem que ser caro, não, isso não é assim. Aquilo que foi a grande prioridade foi realmente manter os jogadores que nós achamos cruciais para o elenco. E isso nós conseguimos. Ou seja, não vai sair ninguém que nos faça uma falta enorme. Essa foi a grande prioridade, essa é a grande vantagem do Flamengo agora nestes primeiros 6 meses, até à próxima janela. Se tiver paciência, mas souber contratar pontualmente, por exemplo, o Danilo voltou ao noticiário. O Richardson foi o primeiro a falar de Danilo aqui. Um bom tempo atrás, ele imaginava que essa bola ia quicar e ia acabar caindo na caçapa do Flamengo. Ainda é um jogador difícil de trazer, ele tem mercado na Europa, se fala em outros clubes europeus, ele pode nem vir para o Brasil, mas o Flamengo realmente parecia estar de olho nele, né? Até porque a saída do Fabrício Bruno, né, abriu essa lacuna, apesar que eu acho que ainda o Flamengo tem possibilidades caseiras e ainda tem a questão do Alexandro, que pode fazer eventualmente esse zagueiro pelo lado esquerdo, porque já jogou assim, né? Mas tem os meninos da base que são bons, o Cleito que está aqui. Aparentemente o noticiário é que o Pablo não vai ficar no elenco, vai ser emprestado ou vai ter outra. Mas tem o Carbone, tem o João Vitor, tem jogadores no elenco que pode suprir. Mas para aquilo que o Flamengo quer, de objetivo de planejamento para o ano todo, que é competir, estar muito próximo de vencer todas as competições, cairia como uma luva a contratação do Danilo. Cairia muito como uma luva, como cairia como uma luva a contratação do Jorginho. Agora, se é vontade do atleta ou se ele ainda está pensando em permanecer na Europa, aí a gente vai ter que esperar e se desenrolar. O Flamengo precisa de zagueiro. Perdeu Fabrício Bruno e Davi Luiz. Tem Léo Ortiz e Léo Pereira. Vamos dizer aqui, né? Tomara que não aconteça, né? Obviamente. Uma lesão de um desses zagueiros. Léo Ortiz se lesiona. Ué, o Flamengo vai botar o Cleiton? Pode até botar, mas aí quem vai ficar na reserva? O Flamengo é um time, de novo, que está sempre cobrado e fala sobre isso, de conquistar todos os títulos. Precisa de mais zagueiro. Perdeu 2 zagueiros que jogavam. Davi Luiz fez gol na reta final ali contra o Cruzeiro. Tava em campo toda hora. Fabrício Bruno nem se fala. Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira. Então você tem 2 ali, a dupla titular é muito boa, mas você precisa de reserva. O Flamengo precisa contratar, na minha opinião, 2 zagueiros. Madureira e Flamengo hoje, 6h30, transmissão do Premier. Agora no telão, o Pedro Henrique Torre, que fala sobre o Flamengo. Mais uma vez, bola rolando, mas ainda, Pedro, não tá tão livre daqueles assuntos de mercado, negociação, de nomes que aparecem nas redes sociais, tá? Exatamente, aquela delicinha. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você. Um abraço para todo mundo aí, Jailson, também Marra, todo mundo com a gente nesse Sport Center. Essa época tem isso mesmo, não tem como fugir, mas sempre com responsabilidade, é isso aí, mas vamos lá. Flamengo que segue, como eu digo, sempre dividido em 2 partes, né? Tem o pessoal, o elenco principal que está nos Estados Unidos para disputar o UFC Series. Fim de semana tem jogo contra o São Paulo, a preparação intensa do Filipe Luiz
com os atletas que vêm, enfim, comentando a cada dia de como é que tem sido essa preparação, trabalho com o Filipe Luiz e a expectativa de ganhar novos reforços. Já falamos aqui da possibilidade do Jorginho, o Flamengo atrás desse jogador, enfim, querendo saber das possibilidades, e agora surge um nome, até os companheiros do site Gol deram primeiro, o Flamengo fez a consulta pelo Danilo, lateral experiente, seleção brasileira, na Juventus atualmente, 33 anos, seria uma possibilidade para jogar mais até como zagueiro, né? O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, o Davi Luiz saiu também, então seria uma possibilidade aí, ele que atua como lateral direito também, então o Flamengo está em conversas assim para saber qual é a possibilidade. Mais uma sondagem, um campo ali da sondagem ao jogador, que também poderia, segundo a imprensa italiana, permanecer lá pela Itália mesmo, no Napoli. Então as conversas aí, essas sondagens de mercado acontecem, seria uma possibilidade, mas 33 anos, o Jorginho também 33, então o Flamengo analisa essa questão também com esses atletas. Como eu disse, elenco principal lá nos Estados Unidos, fica até domingo, faz o jogo contra o São Paulo, mas retorna logo no dia seguinte até segunda-feira, e aí hoje tem um jogo com o Madureira, 21h30, Campina Grande, na Paraíba, aquele time sub-20 que foi derrotado na primeira rodada pelo Boa Vista, Campeonato Carioca. Mari. Passar para você aqui em primeira mão a escalação do Flamengo hoje, o time que encara, que vai entrar em campo hoje do Flamengo, você vai saber para encarar o Madureira. O Pedrosa vai trazer também a escalação do Vasco contra o Bangu, vamos falar da derrota do Fluminense, novidades do Botafogo, as novidades do mercado da bola, a busca do Flamengo por um zagueiro. Muita coisa para você acompanhar aqui. Venê Pedrosa na área. A gente vai ver a preparação então do Flamengo para pegar o Madureira, enquanto a equipe principal segue lá nos Estados Unidos. O time alternativo tenta essa primeira vitória no Carioca e teve também anúncio oficial de reforço. Você vai ver agora. O primeiro reforço do Fla já deu as primeiras palavras como jogador do rubro-negro. Pessoal, muito obrigado pelas mensagens que eu recebi de motivação. Quero que vocês saibam que eu estou muito feliz de estar aqui. Espero apresentar da melhor maneira possível toda a nação. Muito obrigado. Juninho segue treinamento no Rio de Janeiro, enquanto o elenco principal continua a preparação nos Estados Unidos. O primeiro teste será um amistoso contra o São Paulo no próximo domingo. O atacante Michael falou com a imprensa sobre a união da equipe neste início de temporada. O que importa é a equipe. Não importa eu fazer gol, fulano fazer gol. O que importa é ganhar. Porque eu acho que se eu chutar, fizer um gol, mandar perder de 2, não tá bom. Agora, se eu pegar, tocar, correr para um parceiro meu, mas ele lá fazer o gol e ganhar de 1-0, já tá valendo. Enquanto isso, a equipe comandada por Kleber dos Santos encara o Madureira hoje às 7h30 da noite em Campina Grande, na Paraíba. A escalação deve ser parecida ao time que foi derrotado pelo Boa Vista na primeira rodada, com expectativa de conquistar os primeiros pontos no campeonato estadual. É importante vencer, né? A gente vai estar aqui, vai entrar para vencer e, se Deus quiser, possamos fazer um grande jogo e sair ganhar. O goleirão, que segundo até o Venê Casagrande, foi o grande destaque na abertura do Carioca, quando o Flamengo perdeu para o Boa Vista. O Flamengo tenta então a primeira vitória. Será que leva? Será que vence o Madureira? Qual time que vai jogar? Você vai saber agora. Venê Casagrande, boa tarde. É o mesmo time? Tem mudança? Tem novidade? Tudo bom, amigo? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todos. Pedrosa na área aqui também. Pois é, tem uma mudança em relação a esse time que perdeu para o Boa Vista, em relação ao time titular que entrou nessa última partida. O treinador fez essa alteração na atividade de ontem, a última antes desse duelo. Então vamos falar que eu vou pegar a cola, porque eu vou ser sincero. Eu pegar a colinha para saber os 11 iniciais. Acho que nem o mais fanático rubro-negro sabe. Isso. Vamos lá, Diogo Alves no gol, Daniel Salles, Pablo, Cleiton e Zé Wellington fazendo ali o setor defensivo. O meio de campo sendo formado por Ryan, que na minha concepção um bom volante, inclusive não fez uma partida ruim no último jogo, mas também não foi nenhum destaque. Fabiano, o Wallace Ian, entrando na vaga do Guilherme, essa é a alteração. Ian no lugar do Guilherme. Wallace Ian no lugar do Guilherme. Do Guilherme, exatamente. Tá. A única alteração que ele fez. E aí, Lohan, Thiaguinho, Carlinhos
mantidos na equipe titular como essa trinca ofensiva. O Thiaguinho você já queria ver distante, né? Que você criticou aqui. Pois é, eu até falei isso lá no meu canal, que eu acho que eu não vejo motivos para manter o Thiaguinho. Se fosse um jogador que fizesse a diferença nessa equipe, e ele não faz a diferença. Pelo contrário, ele jogou mal na partida e ele ficou muito tempo em campo. Eu acho que ele poderia ter sido substituído antes, mas o treinador Kleber entende que ele tem que ser mantido. Não tem jeito, mas eu não manteria. Eu tiraria o Thiaguinho também. Lucas Pedrosa, o Flamengo derrotado pelo Boa Vista na estreia, agora tem uma pressão maior, mesmo sendo os garotos, para vencer o Madureira, né? Não pega bem pro Flamengo. É o Flamengo, gente. Não interessa quem vai jogar. É o clube de regatas do Flamengo, a camisa rubro-negra pesadíssima. E começar o ano com 2 derrotas para pequenos não vai pegar bem, Pedrosa. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Fica complicado, né? Até porque a gente sabe que o Campeonato Carioca nessas primeiras rodadas tem sido difícil para os times grandes. O Botafogo também perdeu na primeira rodada. O Fluminense ontem teve sua primeira derrota na competição. O Vasco ainda joga hoje contra o Bangu, mas também não venceu sua primeira rodada. O Flamengo tem que dar a resposta, até porque quando a tropa de elite chegar, a pontuação tem que estar pelo menos razoável para você poder chegar nas semifinais aí do Campeonato Carioca. E não tem motivação nenhuma para esses garotos, além de você vestir a camisa do Flamengo, mas também saber que você está ali passando por um vestibular, como a gente sempre fala aqui, e quem sabe virar uma opção para o elenco principal ao longo de 2025. O Flamengo vai ter 5 competições esse ano. Então, espaço para jogar, vários desses garotos vão ter. Diferentemente dos anos passados, eu acho que esse ano vai ser o calendário mais cheio aí do futebol brasileiro, principalmente para as equipes que vão jogar o Super Mundial. Então, esses garotos têm que entender o seguinte: espaço eles vão ter para poder jogar. E aí tem que aparecer no Campeonato Carioca, que é a grande oportunidade que eles têm. E você sabe que é o líder do Carioca, a Vênia sabe, né, pessoal de casa? É o Maricá, rapaz. 6 pontos, 100% de aproveitamento. E venceu o Boa Vista, que derrotou o Flamengo, o Maricá. Ninguém segura o Maricá. Existe o Uhu Nova Iguaçu? Uhu Maricá, ué. É tempo de Maricá. É isso. É tempo de Maricá. E ele tá compartilhando no Twitter. É isso, né? Venceu mais uma. Pode procurar aí, que ele tá compartilhando. Inclusive, a torcida do Maricá foi um grande destaque na primeira rodada, fazendo uma bonita festa no Newton Santos. Mas, Flavinho, sobre isso que o Pedrosa falou, é importante a gente mencionar o seguinte: a gente vive falando aqui que o Wesley pode ser a próxima venda milionária do Flamengo. Então, eu acho que o Daniel Salles, que está sendo utilizado na lateral direita do Flamengo, ele poderia mostrar um serviço, ou seja, se candidatar para ser um substituto imediato ali, quem sabe. Porque ele pode seguir o mesmo caminho que o Wesley seguiu. O Wesley também saiu da categoria de base do Flamengo, também se destacou na categoria de base. Então, o Daniel Salles, ele sabendo disso, que futuramente o Wesley pode ser vendido... É questão de tempo, o Wesley vai acabar sendo. Eu também acho. Acho que ele vai ser vendido na próxima janela do meio do ano, depois do Super Mundial. Eu acho que ele vai ter uma visibilidade absurda, sobretudo se ele se destacar nesse Super Mundial, que não é nenhum absurdo, porque ele fez um bom fim de temporada em 2024. Então, eu acho que isso vale para o Daniel Salles, sobretudo para o Daniel Salles, que é uma posição difícil de você encontrar no mercado, e o Wesley pode ser vendido a qualquer momento. Então, Daniel Salles, mostra serviço, que eu tenho certeza que o Felipe Luiz está de olho em você. É oportunidade de ouro para o garoto. Vamos falar do mercado de uma forma geral aqui. O Flamengo está procurando um zagueiro. Todo mundo sabe, o Fabrício Bruno saiu, os empresários do futebol também sabem dessa necessidade do Flamengo, e aí começa aquela de oferecer jogador, é por aí que começa a negociação, né? Os empresários sabendo da demanda, vai lá na diretoria para oferecer o que você pode passar dessa procura, quem já foi oferecido, quem o Flamengo recusou, quem o Flamengo está de olho, Vene. Vamos lá, Flavinho, eu acho que era dessa forma até a gestão passada, porque na gestão passada não tinha um chefe de scout como é o José Boto, que é um cara que foi contratado para encontrar jogadores, não agora só no futebol brasileiro, né? Mas no mundo. Então eu acho que se tem esse profissional dentro do Flamengo, não existe a necessidade de você esperar um empresário oferecer. Obviamente que, eventualmente, isso pode acontecer, o Flamengo topar, como aconteceu com o Danilo, foi um empresário que ofereceu lá no Flamengo, o Flamengo até sondou a situação financeira do atleta e, repito, não tem nenhuma negociação. E é óbvio que os empresários, eles são pagos para isso, eles trabalham para isso. É o trabalho deles. Eles sabendo que o Flamengo precisa de um zagueiro, vários nomes estão sendo indicados. Até falei aqui durante a negociação do Fabrício Bruno que o André Cury ofereceu o Kaique Rocha,
que estava no Atlético Paranaense e assinou com o Internacional hoje, inclusive. O Flamengo não quis. O David Ricardo, ou Davi Ricardo, peço desculpas, do Ceará, que tem até negociação com o Botafogo, foi oferecido também ao Flamengo. Outro jogador que foi oferecido ao Flamengo, o Valentim, que estava muito próximo de ir para o Cruzeiro, Isso é bom, não hein? foi. Mas aí, o Cruzeiro decidiu por desistir após exigências do Vélez. O Cruzeiro ia pagar 10 milhões de dólares. Foi oferecido ao Flamengo. E aí a resposta que o Flamengo deu a essas pessoas foi o seguinte: vocês ainda não entenderam que o Flamengo não tem muito dinheiro em caixa para fazer um grande investimento? O Flamengo não pode pagar 10 milhões de dólares num zagueiro nesse momento. Não tem condições para isso. Não tem fluxo de caixa para isso. E é óbvio que vários nomes estão sendo oferecidos. Esses nomes aqui que eu citei foi porque eu fiquei sabendo. Mas com certeza mais de 20 já foram oferecidos ao Flamengo. E todos recusados. O Flamengo não está nadando em dinheiro e ainda tem gente devendo ao Flamengo. Essa história aí, Vene, explica para o pessoal de casa essas dívidas de times europeus com o Flamengo, que pode acionar a FIFA. Tem pouca gente falando disso. Exatamente. Foi uma informação que a gente obteve ontem, com exclusividade. O Flamengo, essa nova gestão... Drone do Vene! A nova gestão, ao analisar todos os contratos, negociações, até a gestão passada, percebeu que negociações com Estrela Amadora e Leixões, 2 clubes de Portugal, não foram pagas ao Flamengo. E aí, o que o Flamengo fez? Acionou esses 2 clubes, notificou e avisou o seguinte: vocês têm até 48 horas para efetuar o pagamento. Se vocês não efetuarem o pagamento, nós vamos à FIFA exigir esse pagamento. Aí dessa dívida? Do Estrela Amadora, dá quase 3 milhões de euros. 3 milhões de euros atualmente é quase 20 milhões de reais. Mas o preço do Juninho. Pois é isso. É mais do que a metade do Juninho. O Juninho, o Flamengo pagou 5 milhões de euros. Quer dizer, não tem dinheiro, mas tem dinheiro a receber aí? Só o Estrela Amadora deve quase 3 milhões de euros. E aí o Leixões deve cerca de 170 mil euros, que dá mais de 1 milhão de reais se a gente for parar e analisar. Então é muito dinheiro que esses 2 clubes de Portugal estão devendo ao Flamengo. E aí uma curiosidade: o Leixões é o clube que a antiga gestão estava muito próximo de adquirir. O Flamengo ia ser dono de um clube português. Trata-se do Leixões. Tanto é que vários jogadores foram negociados com o Leixões. A gente está vendo aí o Verton, o Gabriel Noga. Inclusive, hoje o Carlos Noval, que é gerente da base com a nova gestão, ele estava, entre aspas, na geladeira, porque se o Flamengo adquirisse o Leixões, ele iria ser deslocado para o Leixões, para trabalhar no Leixões. Só para a gente entender como é que estava já essa situação muito bem avançada. Mas aí a nova gestão assumiu, não tinha nenhum interesse em adquirir o Leixões, mas percebeu que esse clube deve ao Flamengo. Então eles têm aí um curto prazo para poder efetuar o pagamento. Eu acho que não vão pagar, tá? Sobretudo o Estrela Amadora, que deve quase 3 milhões de euros. É muito dinheiro. Não sei de onde eles vão tirar 3 milhões de euros para pagar o Flamengo nesse momento. Então acho que o caminho será a FIFA mesmo. Vai ter que acionar a FIFA, o Pedrosa. O Flamengo queria comprar um clube que deve dinheiro ao Flamengo. O Vene falou desse rolo aí esquisito, essa história. A gente está vendo aí foto de alguns garotos, né, envolvidos nessa negociação, como o Ayrton, o Noga também, o zagueiro, né? O Noga até chegou a jogar no time de cima. Quer dizer, o Flamengo precisando de grana e tem uma grana aí para receber. O Pedrosa, como é que você vê essa história, essa situação bem enrolada, né? Enrolada justamente por conta da notícia de que o Flamengo iria adquirir esse clube. Então, não sei qual é que seria a negociação. Se o Flamengo adquirisse esse clube, ele ia receber algum dinheiro em relação a isso? É complicado demais, porque assim, clubes devendo outros clubes, isso aí é a coisa mais normal no futebol brasileiro, infelizmente, né? E existem no mundo inteiro esse tipo de problema. Mas a notícia de que o Flamengo adquiriria um clube que está devendo o próprio Flamengo é complicado, realmente tem que investigar para saber como é que está essa transição. E obviamente o Flamengo agora, sob uma nova diretoria, cobrar esse dinheiro porque o Flamengo está precisando. E só para trazer o lado jornalístico aqui, eu procurei os dirigentes desses 2 clubes. Eles não responderam, não explicaram o porquê da dívida, só fizeram ameaças, entre aspas. Entendeu? Eu tô falando com o pessoal lá. Exatamente. Eles não explicaram o porquê da dívida, também não negaram que existe a dívida e só fizeram ameaças. Como assim ameaças? Dizendo que eu sou um jornalista ligado ao Flamengo, por isso que essa notícia foi publicada. Ué, você contou alguma mentira? Você inventou alguma coisa? Mesmo? Não, zero. Só fiz o meu papel jornalístico. É fato. E se irritou é um bom sinal. Tem coisa aí. Mas eu só tô trazendo isso para dizer que eu ouvi o outro lado também, para não ser justo injusto só ter escutado com muita competência, sempre faz seu trabalho, não está inventando nada, é verdade, já não pode falar, gente. Vocês se enrolam aí, o cara traz aqui a notícia, não é a culpa de quem noticiou, é de quem se enrolou que tá errado, né?
Vamos esclarecer as coisas aqui. Filho do Flamengo na tela aqui pra gente, porque hoje tem Malvadão. Aí, ó, treinador Kleber dos Santos. Já imaginou, né, Flavinho? A tia do Fernandete toda de paetê. Goleiro Diogo Alves. Na lateral, Daniel Salles. Pablo e Cleiton na zaga. Boa zaga. Zé Wellington, que não é aquele Zé Wellington. Na lateral esquerda, Ryan Lucas e Fabiano, Thiaguinho, Lohan, aquele Lohan mesmo que vocês acostumaram a ver no ano passado, e o Guilherme Gomes. E na frente, o bom Carlinhos, que veio do Nova Iguaçu, foi um dos artilheiros do Carioca do ano passado. Kleber dos Santos é o treinador. Só lembrando que hoje teve mais uma enxurrada de demissões no Ninho do Urubu pela manhã, de todas as categorias. Foram 17 ou 27, fera? 27 demissões, mais 27 demissões, coordenador técnico, chefe de scout, treinador de base, enfim, uma grande lista. Complicado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui, só rapidinho. Fernandão e Bigode, alguma observação, rapidinho? É a mesma equipe. É o mesmo time. E eu gosto do Guilherme, eu não chamo de Guilherme Gomes não, pra mim é só Guilherme, foi assim que eu conheci na base, e eu gosto dos dois laterais, tanto o Zé Wellington quanto o Daniel Salles também, são bem ofensivos. Vamos ver se esse time demonstra um pouco mais de entrosamento hoje. E o Thiaguinho é um cara que veio do Náutico já há muito tempo, não conseguiu ainda fazer com que a contratação vai ter uma oportunidade. Não, e ele foi, no Carioca do ano passado, ele foi até bem, fez até uns gols importantes. Ele faz o gol do empate contra o Nova Iguaçu, que o Carlinhos faz o gol do Flamengo. É o gol dele. Aquele golaço, e a jogada característica dele, ele tira pra dentro, e bate. Finaliza de perna esquerda. E ele teve muito sucesso onde vai ser o jogo hoje, Campina Grande, que ele jogou pelo 13. Talvez tenha sido o melhor momento da carreira dele. Sou doido para naquele São João, lá de Campina Grande. Nossa, Maria. E torcer pro Cleiton também, é um menino que já vem no profissional há algum tempo, é um zagueiro canhoto, grandão, de boa técnica. Tem que ter mais espaço. É isso aí, porque ele começar a desenvolver, a jogar melhor, enfim, a ganhar espaço no Flamengo, porque ele pode ser muito bem utilizado caso o Léo não possa jogar. Antes da gente colocar aqui uma arte do Boto falando sobre essa situação do Flamengo, Pedrinho, bota um parabéns aí que hoje é aniversário do Atirson, do nosso Latera. Feliz aniversário, irmão. Tudo de bom pra você. Papai do Céu te dê muita saúde, realize cada vez mais os seus sonhos. Você continue com esse coração, com essas pernas lindas, mas com esse coraçãozão que você tem. A gente te ama. Beijo, nosso Latera. Apareça, né? Só uma coisa, eu só preciso falar uma coisa pra ele. Uma única coisa. Isso. Obrigado. Obrigado. Principalmente aquele na sorte que ele chutou e o Germano tomou. Né? Arte Madureira, como veio o Madureira para hoje, para esse confronto contra o Flamengo? Ó, treinador, o Daniel Neri, Madureira ficou em 9º na temporada passada e o destaque do time é o Renato Henrique. É o pensador. O time fez um dos gols na vitória contra o Volta Redonda na abertura. E tu acha que só os times milionários têm treinador português aqui, ó? Português também, filho. Aquele passaporte meio grená, sei lá que cor é aquela. Eu vou ter um em breve. Não, e lembrar que o Madureira ganhou o Volta Redonda na primeira rodada do Campeonato Carioca. É verdade, o Madureira ganhou do bom Volta Redonda. E esse rapaz aí fez um dos gols. Ele é muito bom jogador. Vale ficar de olho. É o que mesmo, fera? O Boto, bota o Boto. Ih, rapaz. Ó, vou chegar um pouquinho pra trás porque, né, sabe como é que é, né? Senhor. Sinceramente, acho que há algumas dobragens de funções. Isso, gente, é contextualizando o porquê de muitas demissões, na opinião de muita gente, foram muitas demissões no Flamengo nesse início de ano. Então, vamos lá. Sinceramente, eu, Boto, acho que algumas dobragens de funções. Pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que os outros, o que não é necessário. Uma das coisas que já vou dar uma atenção muito forte é o scouting, que é a galera que observa outros jogadores para virem pro Flamengo, né? Não porque funcione mal, mas tem que funcionar para o que é a minha ideia no Flamengo. E isso vai ter que ser feito rapidamente, porque não quero que aconteça na próxima janela o que aconteceu agora, que é estarmos trabalhando com o meu conhecimento e o conhecimento do Felipe Luiz. E não com base estruturada do que vem do scouting. Vocês entenderam o que ele quer dizer? Entendi. Então fiquem à vontade. Eu entendi. Eu entendi também, queria a opinião de vocês. Ele está corretíssimo. Certíssimo. Ele está corretíssimo. Eu acho que você precisa definir uma estrutura para o scout, especialmente. A gente está tendo cada vez mais a gente tem exemplos de grandes clubes, de clubes de menor investimento, que tem um scout maravilhoso e que consegue mapear, consegue trazer jogadores até então desconhecidos. O Botafogo esfregou na cara de todo mundo do Brasil, né? Exatamente. Como é que você faz, né?
Beleza, mas o Flamengo sempre teve um trabalho também interessante de scout, às vezes não encontrando jogadores que a galera não conhecia, mas trazendo, mas trazendo caras que até não iam muito bem nos seus clubes e vieram, aí eu vou falar de alguns, né, cara? Vamos falar do Gabriel, vamos falar do Cebolinha, vamos falar de outros caras aí, do Gabriel Barbosa. Ah, mas aí não é Fernandão, scout, não entra nesse negócio. Ah, não, beleza, eu não tô falando de descoberta. Esses caras eu tô falando de encontrar jogadores que às vezes estavam sem um bom rendimento nas suas equipes. O Cebolinha não vinha muito bem no Benfica. Sim, mas aí são caras que já estão entrando no scout. Entendi. Me diz aí quem que veio como o Igor Jesus, como o próprio Luiz que estava embaixo lá fora. Tem. Aí é a mesma coisa do Cebolinha. Ah, teve um. O Luiz e o Cebolinha. Pô, o Cebolinha já tinha sido o melhor jogador da América. Só um. Mas é um cara que todo mundo já conhecia que era bom jogador. Não é uma descoberta. Mas não tinha arrebentado ainda em lugar nenhum. O Luiz Araújo, pra mim, também não é descoberta. Desculpa. Luiz Araújo. O Luiz Araújo saiu daqui. Jogou 3 brasileiros no São Paulo, 2. Isso o Luiz muito foi bem, diferente. já conheci. Perfeito. Vou falar um cara que vocês vão concordar comigo. Europa, não brilhou na Europa e voltou. Mas o Gregory, a dupla de zaga, Barbosa e o Bastos. Cara, o Botafogo acertou muito. O Flamengo teve um. Pablo Mari. O Flamengo foi na 2ª divisão da Espanha para buscar. Verdade. Mas foi indicação do Jota, não? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que foi scout mesmo. O Arão, quando veio, estava onde? Arão Botafogo. Arão veio do Botafogo. Só que aí teve a treta. Mas já estava no Botafogo, jogando bem. E ele fez um ótimo campeonato pelo Botafogo. O que me surpreende, essa parte das demissões, não estou falando que é bom ou que é ruim, eu não estou lá dentro para ver. Claro. O Boto tem essa função. Porque, assim, não estou falando que ele não tem que ter, mas se foi disponibilizado ele fazer isso, ele deve estar fazendo alguma coisa que ele acredita que seja verdadeira, porque normalmente não é do executivo de futebol profissional cuidar, né, do futebol de base. Então, isso. Mas ele... 27 demissões, dentre elas, coordenador técnico da Sub-20, coordenador técnico do Sub-15 ao Sub-17, treinador Rafael Bahia, o Vinícius Duarte, treinador, coordenador de captação Vitor Aurélio, treinador Thiago Camilles, o Lucas, treinador, Ricardo, coordenador de futsal e Matura, supervisor de captação. Essa informação que a gente recebeu aqui de manhã, o Fera passou para mim no WhatsApp. O Flazoeiro que trouxe em primeira mão. Então, assim, é muita gente, muito treinador, e vai ter que repor, né? E acredito... Mas não todos, pelo que ele falou talvez tivesse mais de um treinador, tipo de... Isso. Enfim, isso aí. Não, e acredito que ele até tenha experiência para fazer isso, porque ele trabalhou no Benfica durante muito tempo, nessa parte de captação, na parte de estruturação de todo o futebol. O Boto trabalhou? O Boto. Tipo general manager. É isso aí. Só que a gente eu não sabia que ele vinha também com essa função para o Flamengo. Acho que se ele tem competência, tem que fazer mesmo. E ele vai comandar tudo. Não é só o profissional. A base também tá na mão dele. Isso é bom, porque ele puxa a responsabilidade. Próxima janela tá todo mundo esperando, porque esse ano até agora nada, até porque gastou 300 e tantos milhões. Isso. O Alcaraz foi uma grande contratação, o Plata também. Ainda não conseguiram desenvolver a bola que eles têm. Plata pelo menos fez um golzinho de título, tá bom.